Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Morim e eu dou treinamentos toda terça-feira às 21 horas. E hoje eu resolvi falar, né? O último treinamento, como a gente falou também desse lado mais espiritual e não tinha um slide como eu gosto de fazer para mostrar para vocês. E foi mais uma conversa. Eu resolvi pegar um link do treinamento de semana passada e falar sobre o perdão, falar sobre os óleos essenciais e também trazer uma técnica que eu gosto muito, né? Que eu sou super fã, que eu utilizo no meu dia a dia. Então eu resolvi compartilhar com vocês esse conhecimento, né? De Ho Oponopono, perdão e óleos essenciais, já que muitas vezes as pessoas acham que os óleos essenciais muitas vezes só é para o lado físico e emocional. A gente não consegue utilizar os óleos essenciais para outras coisas. E aí eu chego e começo a falar para vocês sobre todo esse processo que nós podemos ter em utilizar os óleos essenciais. Tá bom? Então, para não atrapalhar o andamento do nosso treinamento, da nossa aula de hoje, eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do treinamento, que vocês coloquem no chat, até mesmo para não perder aquele momento que realmente a sua pergunta tá no auge, né? Então escreva no chat, deixe lá, que assim que a gente terminar o treinamento, a gente vai ler todas as perguntas e aí vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu... Vamos lá, então. Agora eu desliguei todos os microfones e agora a gente vai iniciar o nosso treinamento. Eu vou falar um pouco sobre os 3 fatores, ok? Então, eu vou falar um pouco o que é o Ho Oponopono, eu vou falar um pouco sobre o que é o perdão e trazer alguns óleos essenciais que eu achei importante para esse momento que nós estamos falando hoje no nosso treinamento, tá? Então vamos lá. O que são os óleos essenciais, né? Eu vou explicar basicamente como é que eles são, o que eles são feitos de uma forma muito rápida, tá bom? Os óleos essenciais, para quem não conhece ou para quem está chegando agora, eles são retirados e a gente sempre diz que eles são a alma da planta, né? Óleos essenciais, eles são voláteis e eles são retirados da melhor parte da planta, tá? No quesito corpo físico, mental, emocional e espiritual, é onde os óleos essenciais eles podem atingir, eles podem nos atingir, tá? Muitas vezes as pessoas acham que os óleos essenciais, como eu falei no começo, e algumas pessoas ainda não estavam na sala, os óleos essenciais, no primeiro momento, eles somente são para o nosso corpo físico. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso utilizar os óleos essenciais. Se eu tenho uma dor no meu joelho ou nas articulações, eu também posso utilizar os óleos essenciais. Ou até no modo emocional, aonde que se eu tiver uma ansiedade, uma depressão, uma insônia, eu também consigo usar os óleos essenciais e ele vai me ajudar muito. E, na verdade, os óleos essenciais, eles vêm para realmente atuar em nossos 4 corpos, né? Tanto no físico, quanto no mental, tanto no emocional e também no nosso espiritual. E eu sempre costumo dizer nos nossos treinamentos, quem me conhece, quem participa, que esse corpo espiritual que a gente fala não tem nada a ver com religião. Né? Essa parte espiritual, ela é muito mais ela é essa conexão conosco,
né, como a nossa essência. Esse lado espiritual é o nosso equilíbrio. Então, é neste lado, e é por este caminho que eu vou seguir falando do nosso corpo espiritual, tá? Então, para falar um pouco para vocês referente aos óleos essenciais neste momento mental e espiritual, como é que eles funcionam no nosso corpo, né? Eles fornecem a energia necessária para penetrar no nosso coração, e na verdade o nosso coração é só uma forma de falar, tá bom? E entrar no nosso reino emocional. Então, os óleos essenciais, neste modo mental e espiritual, ele consegue nos atingir e realmente penetrar e entrar no nosso reino emocional. E aí sim fazer todo um trabalho que ele precisa fazer. E como é a forma de vocês usarem os óleos essenciais para ele realmente atingir todo este campo mental, emocional e espiritual? Existem várias formas, como a gente também utiliza no corpo físico, tá? Ele pode ser inalado, e a melhor forma que eu gosto, na verdade, para a gente conseguir se conectar, né, é através do olfato. Então, a gente inala o óleo essencial, então a gente pode colocar uma gotinha na palma da mão e fazer o processo inalatório, né? Lembrando que para o óleo essencial realmente começar a funcionar no nosso sistema nervoso central, atingir o nosso sistema límbico e começar realmente a penetrar no reino das nossas emoções, a gente precisa fazer esse processo no mínimo de 3 a 5 minutos. Tá? Então, é muito importante que quando vocês usem os óleos essenciais, vocês façam esse processo inalatório no mínimo 3 minutos. Outra coisa que eu acho muito relevante também para falar para vocês é o quesito de utilizar os óleos essenciais e alguns blends também no difusor. É uma boa oportunidade para vocês utilizarem os óleos essenciais e eles também fazerem todo esse processo. Mas a forma com que eu mais gosto de usar os óleos essenciais nesses corpos que nós estamos falando é realmente essa forma, tá? Você pinga uma gotinha na palma da mão e realmente faz a respiração. Por que que é uma forma que eu mais gosto? Porque a partir deste momento é como você já começasse a se conectar, né? Mesmo quem não está acostumado em fazer meditação, que não gosta, ou que acha que não tem paciência de fazer meditação, que acha que a mente ela não silencia, e na verdade a mente não silencia por muitas horas, muitos minutos, até mesmo muitos segundos, né? Isso é um mito de quem acredita que meditação é isso, e não é, mas o fato de você pingar uma gota de óleo essencial e já começar a respirar, mesmo que for por 3 minutos, ele vai te dar um novo olhar. Ele vai fazer com que a sua mente comece a silenciar, tá? Ele vai fazer com que o seu corpo comece a ter, a responder de uma forma diferente, né? Eu digo que quando a gente faz esse processo de respiração com os óleos essenciais e a gente joga uma intenção, a gente começa a modificar os padrões que nós temos, né? Então, por isso que, para mim, essa prática de inalação é a melhor prática quando a gente quer atingir esses 3 corpos, mental, emocional e espiritual, porque realmente você começa a fazer uma conexão com você simplesmente pelo fato de estar respirando e se conectar com a sua respiração. Naquele momento você não está pensando em quase nada, você simplesmente está ali e começa a sentir a sua respiração e você começa a sentir
o cheiro, né, do óleo essencial, e aí ele vai te remeter a alguns sentimentos, algumas emoções, e que vai te ajudar a se libertar, ou vai te ajudar a ir para um próximo nível, ou realmente vai te ajudar a curar aquilo que você deseja, né? Independente daquilo que você está fazendo, inalando o óleo essencial, e qual óleo essencial, indiferente, ele vai conseguir te ajudar e te apoiar. Tá? E também os óleos essenciais, eu acho que é muito importante a gente falar, além de fazer todo esse processo nos nossos corpos, ele também serve como uma âncora, né? Muitas pessoas, elas desacreditam que nós temos uma mente muito poderosa, que nós temos uma mente que ela é capaz de nos levar para o fracasso, e a mesma mente que é capaz de nos levar para o fracasso, ela é capaz de nos levar para o sucesso. Muita gente, elas desacreditam, principalmente aquelas pessoas que estão deprimidas, principalmente aquelas pessoas que estão com uma vibração muito baixa, elas desacreditam que elas possam chegar em um outro estado, em um outro estágio a partir da mente. Então, os óleos essenciais, eles servem também para ancorar essas pessoas e para que elas que seja um palpável, né? Porque o óleo essencial você consegue pegar, né? Então, muitas pessoas têm essa necessidade e também o óleo essencial serve como essa âncora, né? E eu venho falado muito sobre os óleos essenciais serem esse auxílio, serem essa âncora na vida das pessoas também. Então, eu também trouxe aqui para a gente falar como uma das nossas pautas é o perdão, é a nossa cura, né? É a autocura, nada melhor do que também falar um pouco sobre o perdão, né? Primeiramente, antes de começar a falar, eu coloquei alguns textos, tá bom? Porque geralmente eu disponibilizo, quem me conhece sabe que depois eu disponibilizo esse PDF para todos vocês. Então, eu coloquei alguns textos para vocês terem isso na mão de vocês e, por um acaso, se vocês quiserem ler depois ou ter este material, por isso que eu coloquei alguns textos a mais, né? Não são textos longos, mas eu coloquei textos que servem também para ser gatilhos para vocês continuarem aí relembrarem desse nosso treinamento. Tá? Então, eu acredito que a primeira parte do perdão, ela aconteça, tudo que nós vivemos, tá? Só para vocês entenderem, tudo o que nós vivemos é de dentro para fora. A maioria das pessoas acreditam que tudo deve ser modificado, o externo deve ser modificado para o interno ser melhorado. E, na verdade, é uma grande distorção que as pessoas têm em acreditarem que elas são capazes, que a partir do momento que eu arrumar um emprego, eu vou ter uma vida melhor. A partir do momento que não chover, eu vou poder sair de casa. Então, são só alguns exemplos muito banais que eu estou dando para vocês, só para vocês identificarem que tudo que acontece lá fora já é um reflexo do que a gente criou aqui dentro, muitas vezes há muito tempo. Né? E todos os processos que nós vivemos, eles são cíclicos. Então, tudo tem um início, um meio e um fim. Não dá para a gente acreditar que a gente pode iniciar pelo fim ou iniciar pelo meio, não tem como. Então, a gente precisa entender que tudo é cíclico e também que tudo acontece do interno para o externo. Então, o que vocês estão vendo hoje? A realidade de vocês hoje, neste momento, ela não está adequada. Vocês não estão gostando do que vocês estão vendo. Você não tem o emprego dos seus sonhos. Você não tem um relacionamento amoroso que você queria. A sua conta bancária, ela não está como você queria. Ela está simplesmente negativa. Você só tem dinheiro para pagar as suas contas. Ou, enfim,
O que estiver acontecendo com você, isso é simplesmente um reflexo do que está dentro de você. Então, a partir do momento que você identifica que isso é uma verdade, você começa a ter a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. E é aí a grande cartada. Quando a gente realmente pega toda a responsabilidade que acontece na nossa vida, tudo que acontece no externo, tudo que chega até nós é nossa responsabilidade. Tudo nós criamos, tudo nós fazemos, tudo nós formamos aqui dentro, mesmo que seja inconsciente. Na maioria das vezes é. Né? É por isso que a gente não tem esse acesso. Aí algumas pessoas falam assim: ah, mas aquele acidente, Thalita, mas aquele. Ai, mas a minha conta, ah, mas o meu desemprego, não fui eu que projetei. Sim, foi você que projetou. Muitas vezes é muito difícil a gente tentar entender ou a gente realmente assumir essa responsabilidade que nós somos responsáveis pela nossa vida e por todos os atos e por todas as coisas que acontecem. Mas a partir do momento que a gente assume isso, traz essa responsabilidade para nós, vocês começam a identificar que tudo fica um pouco mais leve. No começo não vai parecer que as coisas vão ficar leve. No início vai parecer que tem muitas coisas desorientadas, muitas coisas fora do lugar, mas vocês vão conseguindo identificar que aquilo realmente era o melhor que poderia ter acontecido, tá? Então, primeira coisa é você assumir a responsabilidade de como você se sente. Quando a gente fala de perdão, muitas vezes esse perdão, a gente sempre imagina que o outro fez, né? Eu estou magoada, por que eu estou magoada? Por que eu me sinto triste? Por que essa situação aconteceu comigo? Né? E aí a gente tende a se vitimizar, colocando a culpa no outro, imaginando que eu estou nessa situação ou alguém me feriu e sempre a culpa é do outro, né? E é muito difícil de perdoar, é muito difícil de seguir em frente, então a gente começa a ter aquele sentimento de raiva, porque ele fez isso por mim e se ele não fizesse a minha vida estaria melhor, porque ele me julga ou porque ele, enfim, independente da ação que está acontecendo lá fora, é muito importante a gente saber que o processo do perdão, ele acontece a partir do momento que eu assumo a responsabilidade. No segundo momento, de assumir a responsabilidade, está no controle, né? Porque quando eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo também que eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Se eu estou no controle da minha vida, não é o outro que me deixa irritado, não é o outro que me julga, não é o outro com que faz com que eu me sinta dessa forma. Não é o outro que me faz ter a tristeza que eu sinto. Sou eu que sinto essa tristeza. Sou eu que aceito esses pré-julgamentos ou esses julgamentos que eu acredito, porque são as histórias que eu conto para mim, para eu me vitimizar e para realmente toda aquela historinha bonita de vitimização, de que o outro é o culpado, ela realmente seja confortável na minha mente. Né? E quando eu faço que toda essa historinha que eu conto seja confortável na minha mente, eu começo a contar também isso para outras pessoas, muitas vezes, né? Eu conto para o meu melhor amigo, olha, você não sabe o que aquele fulano me fez, olha isso, olha a consequência que eu tive, olha, eu perdi o emprego por causa daquele meu chefe, olha daquilo. Então a gente começa a contar toda a história para fazer com que pessoas validem aquela história que eu estou contando e eu reforce aquele sentimento que eu estou tendo. Então, como é que a gente faz realmente para sair dali e não se autopunir? Porque quando a gente faz isso, a gente se pune. Porque, na verdade, quem tem esses sentimentos não é o outro.
Muitas vezes, na maioria das vezes, isso nem chega para o outro, né? A gente só reforça todo aquele sentimento ruim, né? E a gente acaba se crucificando porque a gente sente dor, porque a gente sente mágoa, porque a gente sente raiva, porque a gente sente frustração. Muitas vezes a gente não consegue sair de onde a gente está, porque aqueles sentimentos que a gente cria, eles são tão intensos, eles pegam uma forma tão densa, tão dura, e cada vez eles vão sendo enraizados, cada vez eles vão sendo enraizados, cada vez eles vão sendo mais enraizados e mais enraizados, e isso acaba atingindo o nosso corpo físico, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, ou eu tive isso na minha pele, ou desencadeou algo e eu não sei o que está acontecendo. Que na verdade, isso que eu não sei algo que está acontecendo no meu corpo físico, isso tudo também é reflexo de todos esses pensamentos, todos esses sentimentos que eu tive, muitas vezes, do não perdão. E a partir do momento em que eu desperto, a partir do momento que eu entendo que, na verdade, aquele perdão não tem nada a ver com o outro, aquele perdão tem tudo a ver comigo, com a minha essência, para onde eu quero ir, aonde eu quero estar, e essa conexão com a minha fonte, eu começo a perceber que eu sou responsável por todos os sentimentos que eu agreguei no meu corpo, por todos esses sentimentos que eu plantei. Na verdade, não foi o outro, fui eu que me permiti. Fui eu que me permiti sentir raiva. Fui eu que me permiti contar todas essas historinhas e me fazer de vítima. Porque muitas vezes, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês referente a ganho secundário. Eu não sei se vocês já ouviram falar de ganho secundário. O ganho secundário, muitas vezes, ele também, muitas vezes não, ele é inconsciente, tá? Muitas vezes, existem pessoas doentes, existem pessoas que estão deprimidas, existem pessoas que estão na depressão, que estão realmente em um nível muito, muito denso. E aí, você acaba oferecendo uma ajuda, você acaba querendo mostrar para aquela pessoa que ela pode sair de onde ela está e que muitas vezes para ela é muito difícil sair sozinha. Então você está ali para ajudar e para apoiar ela. E aí você escuta e você ajuda, aí você leva um óleo essencial, você leva um remédio, você leva um carinho, você leva um conforto. Tá aí. Olha qual é o ganho secundário que essa pessoa tem. O carinho, o conforto, a ajuda, a vitimização que ela tá, então ela vai continuar ali, porque se ela sair daquele estado, onde é que ela está, muitas vezes ela não vai ter esse carinho, ela não vai ter essa atenção, ela não vai receber visita, ela não vai ter uma conversa, ela não vai ter alguém que ligue para ela e que fale assim, ai, como é que você tá? Você tá melhor? Eu fiquei preocupada com você, poxa, eu queria ir, né, pra gente conversar um pouquinho, vamos ir no shopping comigo, vamos sair dessa cama. Inconscientemente, ela está no ganho secundário. Porque a partir do momento que ela se libertar disso, ela, na cabeça dela, ela não vai ter mais esse ganho. E ela vai perder. Então, ela prefere continuar aonde ela está, mesmo sofrendo, mesmo se vitimizando. Por quê? Porque é muito confortável. Confortável porque também é difícil de sair, né? E também ela tem ganhos secundários ali. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Eu só dei um exemplo, tá? De uma pessoa que pode ter uma depressão, mas isso pode acontecer em todos os sentidos, tá bom? Por exemplo, a pessoa ela tem problemas financeiros seríssimos e de repente ela tem a ajuda do pai, da mãe, do irmão e ela fica se vitimizando porque ela nunca consegue emprego ou porque ela nunca consegue sair daquela situação. Mas a todo momento ela está recebendo ajuda do pai, do irmão, da mãe, dos vizinhos, dos amigos. Então, para ela é confortável. É confortável estar ali.
E é difícil de sair, mas ela tem ganhos secundários. Então, muitas vezes, o ganho secundário e eu tô dizendo isso numa parte mais densa, tá? Mas eu queria que vocês também pensassem se vocês também estão em algum momento vivendo esse ganho secundário. Tá? A partir desse momento de despertar, a partir do momento deste perdão de eu sou responsável por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, por tudo que eu penso, por tudo que eu sinto, por tudo que eu recebo, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo meu destino, né? Porque algumas pessoas falam assim, o destino está traçado, né? E eu não acredito em destino traçado. Eu acredito sim que destino pode ser modificado, que não existe destino, né? Que você é o co-criador de toda a sua realidade, né? Se você é o co-criador de toda essa realidade, você pode mudar tudo isso, né? Você pode entrar em um nível de consciência diferente. Então, quando a gente entende que nós somos responsáveis por tudo isso, e a gente começa a procurar na nossa mente se tudo que está acontecendo, nós também não estamos tendo ganhos secundários. Comecem a pensar a partir de hoje, como é que está a vida de vocês aqui fora, tudo que está acontecendo externamente, alguma coisa que não está legal, que vocês não estão se sentindo tão confortáveis, ou alguma coisa que vocês param para pensar e falam, putz, nesse quesito, realmente eu não tá legal, eu não gostaria que fosse assim, e comecem a pensar sobre isso. Comecem a ver se vocês não estão entrando em um momento de vitimização, comecem a perceber que vocês não estão tendo ganhos secundários, que muitas vezes vocês não estão percebendo, porque às vezes é muito fácil olhar para o outro e falar, nossa, ela tá numa depressão profunda, tá quase morrendo, e olha só, ela tá tendo esse ganho secundário, ela tá na lama, ela tá isso, ela tá aquilo, ela perdeu tudo, ela perdeu o trabalho, perdeu o carro, perdeu casa, perdeu tudo. Às vezes é muito fácil a gente olhar para o outro, mas às vezes é muito difícil a gente olhar para nós. Então, eu deixo meu desafio aqui para vocês a olharem. Não precisa, se vocês não quiserem tão profundamente, olhem a parte de fora, aquilo que mais está incomodando vocês. Vejam se vocês estão tendo ganhos secundários referente a isso. Comecem a se questionar o porquê. Comecem a se questionar se realmente vocês assumiram toda a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo. Comecem a se questionar o porquê aquilo realmente aconteceu na vida de vocês. E aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se perdoar. Muitas pessoas acreditam que o perdão é do outro. Eu te perdoo, eu te liberto, né? Muitas vezes é assim que acontece. Eu vou perdoar fulano de tal porque ele me fez muito mal, porque aí sim eu vou conseguir viver a minha vida. E aí, problema dele. E na verdade não é assim, né? A gente tem que se auto-perdoar. A gente precisa se perdoar porque nós nos permitimos sentir, porque nós permitimos que aquilo tudo acontecesse. Então, o primeiro momento é a gente se perdoar. Porque para o universo, o outro é só um reflexo de nós. O outro não existe, né? Então, a gente acredita que a gente vai perdoar o outro para a gente se libertar. E, na verdade, a gente precisa se auto-perdoar. E quando a gente se auto-perdoa, a gente começa a tirar essas outras pessoas. O nosso campo, ele começa a se abrir. E aí a responsabilidade do outro é simplesmente do outro, não é nossa, né? Como eu falei, a gente assume toda a nossa responsabilidade. E o primeiro processo de se perdoar, de perdoar o outro, de entrar nesse processo de perdão, é se auto-perdoar. E quando a gente se auto-perdoa, quando a gente se perdoa por todas as coisas, o que está em volta é como se fosse uma abertura de campo. É uma abertura de campo. Você se liberta. Você está libertado. Você não precisa do perdão do outro.
porque você já está libertado. Que lindo, né? Então, quando você se perdoa, você rompe essas correntes, né? Você rompe toda essa frustração, você rompe todo esse sentimento de mágoa, de tristeza, de, enfim, tudo que vocês podem sentir de ruim, que leva todo esse processo de punição, eu digo, né? Então vamos lá. Depois que a gente entende sobre isso, sobre o perdão, sobre essa autocura, auto se perdoar, ganhos secundários, eu gosto muito, né? Inclusive, eu acho que ela não está aqui, mas a Cláudia, adoro a Cláudia, minha amiga querida do coração, ela me mandou uma foto ontem, e eu nem pensava ainda em falar sobre o Ho'oponopono, né? E para vocês identificarem que o Ho'oponopono ele tá tão enraizado em mim, que eu falo tanto dele, ela me mandou uma foto, né? Era uma minhoquinha, né? E aí a minhoquinha dava antes do Ho'oponopono e depois do Ho'oponopono, né? E aí eu comecei a rir, eu falei assim, caramba, como as pessoas que estão mais próximas de mim me veem, né? Falando sobre o Ho'oponopono, como é que elas conseguem me conhecer um pouco, né? Então, eu gosto muito do Ho'oponopono, porque ele é uma técnica simples, tá? Primeiro porque eu acredito que, além dela ser uma técnica simples, ela é muito profunda. Quando a gente realmente entende todo o significado dela, ela é uma técnica muito profunda, né? Ela é uma técnica de você purificar o seu corpo e se livrar das memórias e sentimentos ruins. Ela traz o perdão, o arrependimento e essa transformação, né? Muitas vezes que eu estava angustiada, muitas vezes que eu me senti nesse processo de perdão, né? Isso há alguns anos atrás, óbvio, hoje eu faço muito mais Ho'oponopono do que há uns tempos atrás. Mas nesse processo que eu estava me encontrando, né, alguns anos atrás, e que eu comecei a usar o Ho'oponopono, ele foi muito importante para mim, né? Então, além dele fazer essa autocura, né, dessa transformação que realmente ele faz, a gente fala quatro palavras, né? A gente usa sinto muito, me perdoe, ou por favor me perdoe. Eu gosto muito de usar o por favor me perdoe. Eu te amo e eu sou grata. Né? Quando a gente fala o sinto muito, é você assumir a responsabilidade de tudo aquilo que você está sentindo, de tudo aquilo que você está se permitindo. Quando você fala me perdoe, você atrai para a sua vida a responsabilidade do poder de cura, né? Porque, na verdade, quando as pessoas visualizam essa técnica pela primeira vez, elas acreditam que sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, a gente fala para o outro. A gente fala referente a tudo aquilo que o outro fez, né? A gente recita isso, então, e na verdade, tudo isso é interno, tudo isso somos nós, né? Então a gente não precisa, claro, que no primeiro momento, se vocês acharem que vocês precisam pensar em alguém ou em alguma situação, vocês podem pensar assim, vocês podem trazer uma situação, mas depois vocês podem simplesmente se libertar e não pensar em nenhuma pessoa e não pensar em nenhuma situação e realmente colocar essas frases: sinto muito, e você assume a responsabilidade, me perdoe, você atrai para você a realidade de poder de cura, né?
Eu te amo, o eu te amo é uma forma de você se conectar com a sua fonte do eu sou. O eu sou, para mim, também, eu não vou falar dele agora, né? Mas o eu sou também é uma forma muito poderosa da gente realmente se conectar com a fonte. Mas a gente pode falar do eu sou em um outro momento. Mas quando vocês falam eu te amo é essa conexão com a fonte. Tá? Essa conexão com a fonte é a conexão com o seu Deus, com o seu interior, com a sua centelha divina, é a conexão com o seu Buda, com Alá, com Deus, com Jesus Cristo, com Moisés, com quem vocês acreditam, tá? Então, eu te amo é essa conexão, é aquele olhar muito mais profundo, é realmente aquele equilíbrio, é onde você chega naquele equilíbrio do puro amor, daquela essência de, de realmente, quando as pessoas falam assim, é o puro amor de Deus, sabe? É essa essência, é essa conexão quando a gente fala eu te amo. E eu sou grato, eu entrego e está feito. Eu sou grato, ele pode ser linkado com uma fé, né? Eu entrego e está feito, é você acreditar que está tudo bem, que já está tudo feito, que já está tudo em perfeita ordem, ou mesmo que você não sinta que está em perfeita ordem, as coisas estão começando a caminhar para a perfeita ordem, para o seu equilíbrio, para a sua conexão com a sua centelha. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a falar sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato, se a gente falar uma vez ou duas vezes, muitas vezes ainda não vai ter uma transmutação de sentimento, né? Eu não sei se vocês têm algum japamala, se vocês conhecem. Peraí, eu vou pegar um aqui para vocês verem. Você consegue pegar um ali? Ali? Ali no... Aqui. Eu vou mostrar um japamala para vocês, tá? Que eu uso muito durante a noite também. Às vezes como mantra, né? Ele tem 108 contas, o japamala, e quem tem terço também pode usar o terço. Eu ouvi falar também, tem uma conta do budismo também, eu acho que tem 108 contas, enfim. Não, tá aqui, ó. E quem também não tiver um japamala, ou que não gostar de japamala, ou não souber o que é um japamala, né? Também pode pegar feijão, tá? Uma técnica que eu aprendi, né? Pega 108 feijões, né? Coloca num potinho e coloca 108 ali, e aí vai falando, eu te amo, sim. Aí pega um feijãozinho, né? Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato. Pega outro feijãozinho até acabar os 108 feijãozinhos, né? Então, quem não tem um japamala, olha aqui o meu japamala, não sei se vocês estão vendo. Ele é de cristal, o meu, tá? Mas tem alguns japamalas que são feitos de pedras, outros japamalas que são feitos de madeira. E, olha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Muitas vezes eu uso ele como um colar também, porque como ele é feito de cristal, tá vendo? Eu gosto bastante. Ó. Então, durante a noite, ele também você pode recitar o Ho Oponopono, ou também você pode fazer suas frases de afirmações, por exemplo, onde você quer chegar. Vamos supor que você queira um emprego, tá bom? Vou sair um pouco do Ponopono aqui rapidinho, só para vocês identificarem como é que eu uso também o Japamala nesse sentido. Vocês querem um emprego, vocês não têm um emprego, aquele emprego dos sonhos, tá? Ou aquilo, enfim, é só uma metáfora, tá bom? E aí você começa você pode fechar os olhos e aí você começa a restar, né? Eu tenho o emprego dos meus sonhos naquele lugar,
com aquelas pessoas, e aí você começa a imaginar aquela empresa, que você imagina, que você queria, como se aquilo já fosse real. E aí você vai fazendo as 108 contas, tá? Já foi comprovado cientificamente que o cérebro entende por repetição, né? Isso não é a Thalita que está falando, isso não é nenhum treinador que está falando, isso realmente foi testado cientificamente que o cérebro entende por repetição, e 108 vezes que a gente repete, o cérebro começa a realmente entender e a identificar. Por isso está aqui o meu Japamala que eu utilizo, e eu usei muito com o Ho'oponopono, e eu utilizo muitas vezes, né? Então eu uso cada continha, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Muitas vezes eu coloco a minha intenção antes de começar, tá? Outras vezes não. Isso vai depender do meu estado emocional, né? Então eu coloco uma intenção, ou eu coloco uma pessoa, ou eu coloco aquilo que eu desejo, enfim. Tá? Não tem uma regrinha. Muitas pessoas estão acostumadas com receita de bolo, né? E muitas vezes não tem uma receita de bolo, né? Simplesmente siga a sua intuição. E quando você segue a sua intuição, muitas coisas começam a acontecer a partir daí. Então eu uso muito o Ho'oponopono, tá? Referente a essa mudança, essa ressignificação de sentimento, essa transmutação de sentimento, porque são sentimentos que vão ser transmutados, né? E vocês vão perceber. Então, quem não tem o Japamala, quem não tem as contas, isso é só uma dica, tá? Não que vocês realmente tenham que ter um Japamala ou fazer um Japamala, ou é só algumas dicas que eu vou dando, e quem se identificar pode fazer, ou pode ter, ou que já tem, pode usar, tá bom? Então, ele vai transmutando esses sentimentos, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Auxílio dos óleos essenciais. Opa! Auxílio dos óleos essenciais. Como vocês, algumas pessoas que já estão me acompanhando, né? Eu venho buscando e fazendo várias pesquisas referentes aos óleos essenciais, nesses 4 corpos, né? Como eu falei no início do treinamento. Então, um óleo essencial que eu escolhi, na verdade, eu queria escolher um óleo essencial para vocês não ficarem perdidos, ou para vocês entenderem exatamente que um óleo essencial ele é capaz de fazer muitas coisas, tá? Mas eu sempre busco um óleo essencial para aquele momento que eu estou falando. Então, como a gente estava falando de perdão, eu escolhi um óleo essencial muito pertinente a esses sentimentos. Então, o óleo que mais se identifica, um óleo mais propício para este momento do perdão é o tomilho. Por que eu escolhi um outro óleo essencial? Tá? E eu também poderia ter feito um blend aqui usando alguns outros óleos essenciais. Mas como a gente está nesse caminho de descoberta dos óleos essenciais, para que eles servem? Então eu preferi usar um ou dois óleos essenciais para ficar muito mais claro na mente de vocês, e aí depois a gente vai inserindo, vai falando mais de blends, como na outra aula, né? Mas eu queria realmente trazer 2 óleos essenciais que são muito propícios para isso. O tomilho, por que eu escolhi um outro óleo além do tomilho? Porque o tomilho ainda a gente não tem aqui no Brasil, né? Eu digo referente à do terra, nós não temos o tomilho aqui no Brasil, mas mesmo a gente não tendo tomilho no Brasil, eu achei importante colocar a função dele aqui, né, para vocês saberem, para vocês terem esse conhecimento, que o tomilho é um óleo de libertação e um óleo de perdão.
O tomilho, ele faz com que aquelas emoções tóxicas de ódio, de fúria, de raiva, todos aqueles sentimentos densos que a gente tem, todos aqueles sentimentos que deixam a nossa vibração lá embaixo, que são incapazes de fazer com que a gente realmente olhe, tenha um outro olhar para a vida, quando a gente usa o tomilho, tá? Ele é capaz de fazer com que o nosso corpo, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura emocional, ele seja capaz de receber o amor, ele seja capaz de oferecer o perdão. E, na verdade, esse amor, esse perdão, ele não está aqui fora, ele está aqui dentro. Todos esses sentimentos, eles estão alojados, eles existem dentro de nós. Esse sentimento do mais profundo amor, da mais plena felicidade, esse sentimento do perdão, todos esses sentimentos mais puros e mais reais, eles já existem em mim, em você. Mas muitas vezes, eles ficam escondidos, envelopados. E então o tomilho, quando a gente fala de libertação e de perdão, ele é um ótimo óleo que vai nos auxiliar nessas emoções mais tóxicas, tá? E aí eu também trouxe um outro óleo essencial, que é o cardamomo, que nós já temos aqui, que ele também é um ótimo óleo essencial, que ele faz um equilíbrio, né? Ele é capaz de trazer este equilíbrio, essa clareza mental, quando nós temos sentimentos de raiva, de fúria, de frustração, de ódio, quando a gente acha que a culpa é do outro, quando a gente acha que realmente tudo que é o externo que é capaz de realmente nos moldar ou de fazer a gente ser o que a gente é por conta do externo. Então, este é um óleo essencial que realmente vai fazer com que as nossas emoções elas sejam equilibradas. Ela vai fazer com que esses sentimentos eles sejam aflorados. Ele vai fazer com que esses sentimentos eles tragam à superfície, e eu vou falar de novo sobre os óleos essenciais e sobre como é que eles atuam, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas eu acho que não estavam no outro treinamento, então bem rapidamente. O que o óleo essencial ele vai fazer com que esses sentimentos que estão alojados ou todas essas situações que nós vivemos e que estão aterradas no nosso inconsciente, elas sejam trazidas para a nossa superfície e a gente é capaz de lidar. Muitas vezes as pessoas acreditam que situações ou lembranças vão ser trazidas à tona. E muitas vezes nosso corpo, né, nossa estrutura, ela não é capaz de trazer esses sentimentos que estão alojados. Esses sentimentos não, essas lembranças, tá? Às vezes nós temos lembranças da nossa infância. Às vezes nós temos lembranças quando ainda nós estávamos na barriga da nossa mãe, ou enfim, de outras vidas, de quem acredita, e elas não podem ser trazidas, ou o nosso consciente não deixam essas lembranças ser trazidas à tona, porque nós não nós não temos estrutura para que essas lembranças, essas memórias sejam trazidas à tona. Então, aí a pessoa vai me perguntar, tá bom, Thalita, mas então não tem estrutura para trazer à tona? Como é que isso vai funcionar? Como é que vai limpar? Como é que você está falando que isso vai trazer para a superfície? Na verdade, são os sentimentos. Estes sentimentos que nós carregamos, eles são trazidos à superfície. E aí é o momento da gente começar a identificar esses sentimentos, ressignificar esses sentimentos e agradecer por eles estarem vindo para a superfície. E é neste momento, e aí eu queria que vocês pensassem muito sobre isso que eu estou falando e realmente identificassem se isso está fazendo sentido para vocês, tá? É nesse momento que tudo vai parecer que está uma bagunça. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas quando a gente tenta entrar no fluxo, quando a gente tenta entrar nos eixos, parece que tudo começa a ficar de cabeça para baixo. Tava tudo muito bem e de repente a gente fala, não, agora vai melhorar, agora vai entrar nos eixos, agora eu vou entrar no fluxo e de repente começa tudo a vir de cabeça para baixo e você fala, caramba, tava tudo certinho, olha agora como é que tá, eu vou parar com tudo isso porque falaram que eu ia para o próximo nível, falaram que eu ia ter
que ia ser diferente e agora tá tudo do avesso. Na verdade, não é que tá tudo do avesso. Tudo isso está vindo para a superfície para você conseguir lidar com tudo isso e realmente ressignificar todas essas emoções e você conseguir realmente ir para um lugar que você deseja estar, ou ir para um lugar que realmente é a sua essência, ir para um lugar que é a sua plenitude. E aí, neste momento, é onde as pessoas acreditam que estão tendo uma regressão, e na verdade eles não estão tendo uma regressão. Na verdade, eles estão tendo uma oportunidade de ressignificar e uma oportunidade de moldar todos esses sentimentos, de moldar todas essas estruturas, de jogar para fora todo esse lixo emocional, tudo isso que vem carregando de muitos e muitos e muitos e de muitos e muitos tempos, né? Então, é aí que a gente realmente tem que parar e se autoconhecer. Lembra que eu falei para vocês? Autorresponsabilidade, autocura, autoconhecimento. Tudo isso, todos esses autos, né? Tudo isso é a responsabilidade que nós temos sobre nós. Então, quando esses sentimentos eles são aflorados, quando esses sentimentos eles são postos à superfície, nós precisamos olhar para eles de uma outra forma. E mesmo que a gente não entenda naquele primeiro momento, a gente ter um outro olhar para eles, um olhar de gratidão. Quando a gente tem um olhar de gratidão, a gente começa a ressignificar tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Mesmo a gente não entendendo muitas coisas. Então, eu queria deixar aqui esse óleo para vocês, tá? Para vocês utilizarem. Muitas vezes ele pode ser um óleo forte, então vocês podem diluir num óleo carreador, tá? E fazer o processo na inalação, como eu falei para vocês realmente se conectarem. E aí, como é que a gente mistura tudo isso que eu falei hoje, né? O perdão, os óleos essenciais e o Ho Oponopono. No primeiro momento, vocês vão poder, se vocês tiverem o óleo, vocês podem pingar uma gotinha na mão de vocês, e aí vocês começarem a fazer o processo de inalação e respirar profundamente, no mínimo 3 vezes, tá? E aí vocês podem colocar no primeiro momento aquele sentimento, se vocês desejarem, tá? Aquela intenção. Ou se for uma coisa muito forte, vocês podem sim colocar a imagem da pessoa, ou de uma situação, ou de uma circunstância na frente de vocês. E colocar uma intenção perante aquilo, tá? E aí você começa a recitar o Ho Oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. E aí você pode ir recitando isso até você se sentir muito mais tranquilo. O que geralmente eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: antes de você iniciar todo esse processo, você pode mensurar, por exemplo, o que eu estou sentindo agora, de 1 a 10, qual é o sentimento que eu estou sentindo? 9, tá bom. E aí você começa todo esse processo. Muitas vezes eu gosto de fazer ele antes de dormir, tá? E aí você começa. E aí você começa a recitar, a falar, a colocar a sua intenção. E aí quando você para, quando você termina, você pode falar de novo, de 1 a 10. O que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo? Eu estava me sentindo 9, agora já foi para 5. E aí você pode continuar até você realmente chegar no estado bem menor. E aí você não precisa fazer, muitas vezes você vai fazer um dia e tá tudo bem. Muitas vezes você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, até que realmente aquilo limpe. Até que realmente aquele sentimento que você tenha, porque muitas vezes você fazendo isso em um dia, se realmente aquilo for muito intenso, não vai passar.
não vai melhorar, ele vai amenizar. E aí você continua, e aí você continua, e aí você continua, até você perceber que você não sente mais aquilo. E lembra que eu falei? Tudo é cíclico. Existe um começo, um meio e um fim. Então não adianta você querer começar e não passar pelo meio e já querer ir pelo fim. Ai, acaba logo o sentimento. E também não adianta a gente, a gente pensar que aquele sentimento também pode ser colocado para debaixo do tapete, porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não ressignifica o sentimento, a gente não transmuta o sentimento, a gente joga ele para debaixo do tapete, né? E é diferente, é muito diferente quando a gente faz isso. Quando a gente coloca esse sentimento para debaixo do tapete, ele vem à tona. Ele pode demorar uma semana, ele pode demorar um mês, ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ele volta à tona. E quando ele volta, às vezes ele tem muito mais força, porque ele está muito mais enraizado. Então, quando a gente ressignifica aquele sentimento, não é deixar de sentir, é sentir aquele sentimento, se permitir ter aquele sentimento e ressignificar aquele sentimento. Ok, eu aceito. Eu me permito me sentir triste. Eu me permito me sentir desolada. Eu me permito. E aí você transmuta. Porque a gente só muda o que a gente aceita. Então, o primeiro momento é a gente aceitar também que a gente está tendo todos esses sentimentos. E a gente se permitir se perdoar e começar todo o processo de autocura. E aí os óleos essenciais, como eu falei para vocês, eles vão servir sim para fazer essa limpeza, né? E vão servir como uma âncora. E aí eu também queria, eu não sei se é a dúvida de algum de vocês, mas algumas pessoas vão falar assim, ah, mas eu não tenho esse óleo essencial que você está falando, Thalita. Não tem problema. Use outro óleo essencial. Sinta, use a sua intuição. Ah, eu só tenho um óleo essencial, Thalita. Não tem problema, use ele. Eu não tenho nenhum óleo essencial, Thalita, não tem problema. Simplesmente faça, se conecte. E aí vocês vão vendo como é que isso vai mudar. Na verdade, os óleos essenciais, eles servem para nos ajudar em todo esse processo, né? Eles é como se fosse eles entram fazendo um processo mais rápido, vamos dizer assim, para nos auxiliar, para nos ancorar. Mas se você não tiver o óleo essencial, você pode fazer o processo do mesmo jeito, tá? E se você tiver, você vai ver como é que é diferente. Aí aqui também eu coloquei o Ho Oponopono original, né? Que eu acho fantástico, tá? Eu coloquei ele aqui porque eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, né? Então, quem quiser fazer, também tem vários canais do YouTube, o Ho Oponopono original, e quem quiser não ler, mas quem quiser só ouvir, fazer uma meditação, né? Então, tem o Ho Oponopono original, né? Que eu usei o Ho Oponopono original também. Então, eu coloquei ele aqui para vocês pegarem e vocês terem na mão de vocês. E se vocês quiserem fazer também, eu acho incrível, né? Ele começa, eu não vou ler ele todo, tá bom? Mas eu vou ler só uma parte, como é que ele começa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos a tua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente. Nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas.
transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Então, eu só li uma partezinha, só para vocês ficarem com algum gosto de eu quero ler, eu quero saber mais. E aí vai estar no PDF que eu vou disponibilizar para vocês também, junto com com o treinamento de hoje, né? No canal do YouTube, se vocês quiserem assistir. E agora eu vou abrir para as perguntas, eu vou ler aqui. Quem quiser abrir o áudio, quem quiser falar um pouco sobre o Ho'oponopono, o óleo essencial, o perdão. Estou aqui disponível para tirar as suas dúvidas. Estou aqui disponível para a gente compartilhar situações. E vocês podem abrir enquanto eu leio algumas, se tiver algumas perguntas, né? Tem um texto aqui do Fábio, não sei se ele quer que a gente leia, tá no privado, então não vou colocar aqui, tá? Não, pode colocar, sim. Na verdade, eu não sabia como mandar, mas pode falar. Como eu estava em inglês, eu não sabia como é que colocava para todos. E se você quiser, você pode falar também, não tem problema. Vamos participar, vamos, né, vamos nos identificar. Tá, deixa eu tentar abrir. E aí, se alguém quiser também abrir o microfone para compartilhar, para a gente conversar nesse momento, tá? Pode abrir o microfone antes da gente terminar. Vamos lá. Uma das coisas que durante todo o processo que você falou, que eu acho bem interessante, que há muitos anos atrás, eu fiz um curso de Reiki, né? Eu sou mestre em Reiki também. E aí, uma das falas que, no caso, na época, o meu mestre falou, é que, às vezes, quando a gente se coloca como vítima, no papel de vítima, automaticamente é natural as pessoas virem nos ajudarmos, né? Porque o brasileiro tem disso de bom. Se você vê alguém passando por uma dificuldade, automaticamente você vai ajudar aquela pessoa, seja com dinheiro, seja com algum, sabe, o apoio moral, enfim, você vai fazer isso. Só que o que acontece às vezes? Só que quando você assume para o universo que você é capaz, que você consegue andar sozinho, que você é dono de si, você também está abrindo mão de que essas pessoas vêm te dar esse suporte afetivo. Porque se a gente parar para ver, a gente nunca vai agradecer, a gente nunca vai elogiar, a gente nunca vai dar os parabéns para quem consegue andar sozinho. Né? Faz parte, infelizmente, da nossa cultura. A gente vai sempre dar apoio para quem está ruim. Então, às vezes, a gente passa por momentos de fragilidade, seja por qual motivo for, e inconscientemente, até como defesa, nós nos colocamos nesse papel de vítima para receber o apoio moral, às vezes. Sim, é o ganho secundário que a É gente o ganho tinha secundário. falado, né? Que às vezes o ganho secundário ele é inconsciente, tá, gente? Nada que a gente não pensa para ter um ganho secundário, a gente não pensa para ter essas muletas, né, na nossa vida. É, 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 na verdade, muitas vezes, quase 100%, ele está inconsciente. Então, a gente tem realmente esse ganho secundário.
E também isso não significa que quando a gente assume toda a responsabilidade de seguirmos em frente, a gente também não tenha que ajudar o outro, né? Sim, sim. A gente deve, inclusive, ajudar o outro, mas não naquele quesito de pré-julgar o porquê que ele está ali ou naquela condição, né? Por exemplo, quando a gente vê um mendigo na rua, e a gente dá um dinheiro para o mendigo e a gente fala assim, ou a gente vê uma pessoa dando dinheiro para o mendigo e fala assim, nossa, olha lá, tá dando dinheiro para o cara se drogar, né? Para o cara comprar bebida. Nossa, ao invés de ajudar, tá piorando, porque ele vai se drogar mais, vai beber mais, né? E na verdade, o que ele vai fazer, gente? Pouco importa. Se ele vai se drogar, se ele vai realmente comer, se ele vai dar para a família dele, o que o outro vai fazer nessa situação não importa, né? É um problema dele. O que na verdade tem que ter é essa essência de que como é que o universo vai te ver fazendo aquela atitude perante aquela pessoa. Né? Então, Eu dei R$ 20 para o mendigo, não importa se ele vai se drogar. O que importa era o que estava na minha essência, o que estava mas era na minha intuição. perfeito, Thalita. Só que aí a gente entra naquele outro contexto, né? Da questão do perdão. Porque a partir do momento que você tem esse perdão, de você não se preocupar, se você, vamos supor, você deu R$ 20 para um mendigo, né? Então, assim, se você dá isso de uma certa forma, de coração aberto, sem se importar com o que na verdade ele vai fazer, inconscientemente você não vai ter argumento de jogar para cima do outro os seus traumas, né? As suas angústias, os seus medos. Então, muitas das vezes, a gente arruma desculpas de não fazer tais coisas, ou tais benefícios, ou tais não sei o quê, porque aí você julga para ele, não, imagina, eu não vou dar nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa faz isso, 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 e a gente começa a descarregar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas inseguranças para cima do outro. A grande verdade é essa, né? Exato. E, na verdade, o outro não tem nada a ver com isso, né? Porque toda essa história que a gente cria do outro, eu não vou fazer isso porque, na verdade, é uma história que você está criando na sua cabeça. É muito Não mais precisa digno ter. você assumir para você próprio. Eu me pareço com aquela pessoa, eu me vejo naquela pessoa e eu não vou fazer porque eu não quero. Né? Aí sim você está gerando o auto-perdão e o autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, tá, vamos continuar só no exemplo do mendigo, tá? Não, eu não vou dar para ele. Em algum momento passou aquele, né? Você teve aquele reflexo, né? Não, eu não vou dar o dinheiro para ele porque ele vai se drogar. Opa, peraí, o que eu estou sentindo? O que está em mim, né? Então vamos lá, vamos limpar. Né? Então, quando a gente tem quando a gente está numa expansão de consciência, quando a gente está realmente aberto para receber tudo isso que acontece em nós, e a gente está aberto a perceber tudo que acontece conosco, a gente começa a ter esses gatilhos, né? A gente começa a ter isso na nossa mente, de opa, você começa a você começa a se auto, é, auto se policiar referente às atitudes e pensamentos que você tem, né? Então, por exemplo, eu vi o mendigo, aí ele me pediu dinheiro, na hora eu pensei, não vou dar o dinheiro para ele porque ele vai se drogar, ele vai gastar com bebida, E aí sim você começa a ressignificar e a fazer essa limpeza dentro de você, porque isso não está nele, isso está em você. Né? Então, é aí que a gente começa realmente a se autopoliciar para a gente conseguir identificar tudo que está em nós. Porque tudo que está no externo é reflexo do interno.
Então, e mais uma vez, né? Se a gente tiver esse tipo de sentimento, a gente tem que agradecer. A gente tem que começar a identificar, puxa, eu tive esse pensamento, eu vou agradecer. Eu não sei porque eu tive esse pensamento, tudo bem que ele vai. E aí a mente começa a te trazer um monte de coisa, conscientemente, né? Ah, mas ele é isso mesmo, porque ele tá nessa situação, porque ele deve ter vivido outras vidas passadas, ele deve ter sido muito ruim, enfim, toda a história que você vai contar para você, né? Mas aí você começa a agradecer. Agradecer por aquilo ter acontecido na sua vida. Putz, eu agradeço por aquela pessoa ter chegado perto do meu carro, por ter vindo esse sentimento à tona, porque a partir daí, sim, eu posso ressignificar esse sentimento que eu tenho em mim. Eu posso realmente identificar, porque se ele não tivesse aparecido, eu não iria saber que eu tinha esse sentimento ainda dentro de mim. Esse sentimento do quê? Do mendigo? Não. Sentimento de julgamento que eu tenho. Entende? Então você começa a ver em você através do outro. O outro apareceu ali naquele momento para você realmente limpar aquilo que ainda existe em você. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Agradecer. Eu agradeço por ele ter aparecido ali, na minha frente, naquele momento. E realmente ter despertado. E aí você pensa, fecha os olhos e pensa, qual é o sentimento que trouxe, que arrematou de julgamento, de escassez, de falta, que se você desse 10 reais para o mendigo, ia te faltar para comprar o pão, do quê? De medo, de insegurança. Então, e aí você começa, né? E aí você pode recitar até o Ho Oponopono, porque é o que eu faço, né? Uma coisa, Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Né? Então você realmente traz a responsabilidade para você e realmente sabe que aquilo que apareceu ali, na sua imagem, na sua frente, era só um ator. Ele não era um mendigo, ele era um ator que precisava aparecer ali na sua vida para realmente você ter essa mudança. e uma coisa que eu gostei muito, Thalita, dos óleos essenciais do tomilho e do cardamomo, qual é? Porque ele coloca tudo que você tem internamente para fora, né? As pessoas elas têm uma visão, eu acredito, muito errada, porque elas não querem enxergar que nós somos compostos do eu positivo e do eu negativo. Ou seja, todos nós temos o lado bom e todos nós temos o lado ruim. E esses dois lados, para nós conseguirmos andarmos em harmonia constantemente, ele tem que estar o equilíbrio. Né? E as pessoas, elas não querem fazer isso. Né? Elas ficam sufocando, escondendo tantas vezes aquele lado negativo dela, que sem ela perceber, aquele lado negativo começa a criar mais força e inconscientemente ela traz para si própria toda essa parte negativa para ela e, consequentemente, espiritualmente, energeticamente, à sua volta também, né? E eu achei legal desses dois olhos é que ele faz com que ela enxergue, a pessoa enxergue quem ela é e, consequentemente, ela vai atrás do equilíbrio dos dois. Na verdade, a gente fala de polaridade, né? É. Existe a polaridade, por exemplo, existe a noite e o dia, né? Existe o sol e a lua. Vamos lá, a noite e o dia. Eu não vou falar de bem e mal, porque bem e mal, né, é muito do que você realmente acredita. Mas vamos lá, existe a noite e o dia, são polaridades. Se você está na noite, Sim. você não pode ter o dia, né? Então são essas polaridades que a gente tem que entender, e qual é a polaridade que nós queremos estar, né? Se eu tô triste, se eu tô arrasado, eu não posso trazer a felicidade para dentro. Eu posso sim trazer a felicidade, mas eliminar a tristeza, né? Então são essas polaridades que a gente também trabalha no sentido de como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo triste, ok, eu não quero mais estar me sentindo triste. Eu quero estar me sentindo feliz.
né? Porque eu tenho uma felicidade plena dentro de mim, ela tá dentro de mim, ela não tá em ninguém. Ela tá dentro de mim. Como eu tenho um amor puro, eu tenho a felicidade plena, eu sou Sim, próspera, eu sou abundante, tudo isso eu tenho plenamente dentro de mim, né? A gente só precisa acessar. E aí a gente. E esse acesso é esse descobrimento. sim, é você saber quem você é de todas as formas, né? E não se omitir quem você é de verdade. Exato, exatamente. Alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Eu adoro esse bate-papo aqui. Alguém quer entrar no microfone aí para participar dessa roda antes da gente encerrar? Porque hoje eu segui direitinho a 1 hora de treinamento. Aí agora a gente só vai para perguntas. E aí, se ninguém tiver mais perguntas, a gente realmente encerra o treinamento. E aí, a próxima semana, tá bom? A gente vai falar sobre plano de negócios. A gente vai sair um pouco sobre óleos essenciais, sobre emoções. E a gente vai falar um pouquinho sobre plano de negócios. Quem quiser participar, terça-feira a gente vai falar sobre isso. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Oi, Marcelina! Não tá aparecendo eu aí, né? Não tô te vendo. Tudo bem, Thalita? Tudo. Ué, por que a minha cara tem que iniciar o vídeo aqui? Olha, eu amei, assim, quero te dar os parabéns, porque eu acho que esse trabalho que você está fazendo é, assim, sensacional, não tem preço, né? Você está buscando curar um pouco esse mundo doente que a gente está vivendo, né? E não é só o negócio em si ganhar dinheiro, assim, ajudar as pessoas a se localizar, se amarem mais, ter valores que a gente está perdendo nesse mundo louco que a gente está vivendo, está muito assim acelerado, né? E a gente pensa só em coisas, tem que isso, tem que aquilo, e não tem amor, não tem esse perdão, essa tolerância com a gente mesmo, essa paciência com a gente, né? A gente quer sempre estar buscando culpa no de fora, sendo que às vezes a gente que está precisando de um carinho para acordar e para se despertar e para ser feliz e com essa felicidade a gente ajudar a produzir muito mais. Você fazendo as coisas felizes, você produz muito mais. É sensacional, você está de parabéns, eu adorei. Obrigada, obrigada. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Obrigada. Eu fico assim, bem emocionada mesmo quando a gente recebe esse tipo de feedback, porque a gente sabe que quem escuta, quem está aqui, quem vê, quem assiste, são pessoas que realmente deveriam estar. Quem vai assistir depois são pessoas que realmente estão conectadas, que realmente deveriam ouvir. E que muitas vezes, muitas pessoas não vão ouvir e não vão ver, mas isso depende muito do estado de cada pessoa, né? Do estado que cada pessoa está, em cada momento que a pessoa está. E também está tudo bem, né? Eu acho que o mais legal disso tudo é a conexão que a gente faz, né? Quando eu comecei a realmente entender algumas coisas e a fazer algumas coisas, essa semana eu falei com o Fábio, né? Eu falei assim, nossa, eu tô sentindo um amor, mas um amor tão... Eu falei para ele, eu não sei te falar, né? Eu falei assim, é um amor ele é puro. Não que eu nunca tivesse esse amor, mas é um amor diferente, é um amor caridoso, é um amor sem cobrança, é um amor de você olhar e de você ver, e de você achar que o outro é maravilhoso, mesmo com todas as imperfeições que ele tenha, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as coisas que a gente passe, né? E eu comecei a me questionar sobre isso e todos esses sentimentos que eu estava tendo. E eu também comecei a me questionar muitas vezes sobre... eu estava fazendo uma aula, né? E nessa aula que eu estava fazendo, era um vídeo que eu estava assistindo, era uma aula, e a pessoa fala que quando nós estamos nos doando,
quando nós estamos nesse processo de dar, né, a lei do dar e receber, quando você dá, quando você se disponibiliza para o próximo, sem querer nada em troca, você já é abundante. Você está vibrando a abundância. Você está vibrando a prosperidade. Porque você não dá nada para o outro que você não tenha de muita abundância. Que você não tenha isso em você. E eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu comecei a realmente a enxergar algumas coisas que eu não estava vendo em mim, né? E é muito legal essa autovisão que nós temos de nós, né? Quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a fazer para o outro aquilo, quando você começa a dar, né? Porque uma das leis é dar e receber, mas eu costumo dizer que é dar, 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 dar e dar mais um pouco e dar e dar e dar e dar para você receber, né? E nunca pensar que você vai dar para receber. Sempre entrar no fluxo de que o que você está fazendo é por um propósito maior, por um propósito divino. E aí algumas pessoas falam assim para mim: nossa, Thalita, mas você, né, você vai para todo lugar, você leva seu filho, você deixa as crianças, e você, nossa senhora, eu gosto daquilo que você faz. E muitas vezes eu começo a me perguntar, muitas vezes, o propósito, né? Isso é o meu trabalho, né? Isso é o meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro ajudando outras pessoas, porque a gente vive num mundo capitalista e a gente também precisa ganhar dinheiro. Mas, além do meu trabalho, isso daqui me faz viver. Muitas vezes eu entrei num treinamento chateada, muitas vezes eu entrei no treinamento com alguns questionamentos de tipo, por que que isso está acontecendo? E realmente buscando algumas perguntas em mim. E quando eu entro aqui, é como se eu me desconectasse com o mundo inteiro. É como se eu abrisse um caminho com outro olhar. E quando eu abro a câmera, quando eu começo a falar para vocês, eu só consigo sentir uma coisa: amor, gratidão. É só isso que eu consigo sentir. E é incrível. Porque... Thalita, Oi, América. gratidão também. E o nome desse amor chama-se amor incondicional. Esse é o amor mais sublime que o ser humano é capaz. É o amor incondicional. Não tem condição para você amar aquela pessoa. Ou não tem condição para você amar o seu trabalho. Você ama de forma incondicional. Não é porque você ganha dinheiro. Você trabalha porque você ama. E você, com os seus filhos, não fique preocupado, não crie muitos tabus. Porque esse dar, esse seu dar e dar e dar, retorna neles, retorna para eles, retorna para você, retorna para os seus netos. Você ainda só está começando essa caminhada. E esse dar, com esse amor incondicional, só pode vir para você, essa semente que você está plantando de amor, você não pode colher outro tipo de coisa a não ser amor. E o mundo está muito precisado disso. Então, nós somos bodhisattvas nessa terra. Isso é maravilhoso. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado mesmo por você existir nas nossas vidas e muito obrigado por você estar sendo empoderada, porque o amor precisa ser empoderado no nosso cotidiano, nas nossas vidas, nos trabalhos, nas relações familiares, em todos os setores. Valeu, muito obrigada, é só isso que eu queria dizer. E sabe que uma outra gratidão, depois eu vou refletir, você que é psicólogo, eu achei muito interessante a abordagem do mendigo,
Porque minutos antes, meu filho, que está com 18, ele tinha, na época, 2 ou 3 anos. E nós passamos por uma calçada e tinha um mendigo pedindo dinheiro, e ele que pegou todo o dinheiro que ele tinha para dar para o mendigo. E na hora, eu corrigi ele, eu falei, filho, mas você não pode dar tudo que você deu para o mendigo, e como que você vai comer depois? Quer dizer, a minha preocupação na hora foi de tentar educá-lo para você vai dar o dinheiro para o mendigo, e você vai comer com que dinheiro depois? Então, assim, eu achei interessante exatamente ele falar sobre isso, que é algo que aconteceu tão lá atrás, e você ter falado do mendigo. Então, assim, com esse trabalho aí dos olhos que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar, eu vou tentar, como é que vocês estão chamando? Redesenhar isso, né? Ressignificar. Ressignificar esse, porque eu sou uma pessoa também muito assim de ajudar, até um mendigo, inclusive. Mas a gente ter o olhar para que existe uma pessoa naquela situação, eu não consigo ter um olhar de julgamento, ainda bem que eu já acho que cresci por alguma coisa. Eu não consigo julgar que ele está ali porque ele merece ou porque ele foi mal em outras. Eu não consigo ter esse julgamento. A minha questão é mais quanto que eu tenho de condição para poder ajudá-lo, sendo que eu também, né, não nasci num berço de ouro, mas é interessante. Julgar eu não consigo ter uma coisa de julgamento, mas de pesar na balança só. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, América. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente, para a gente encerrar realmente o treinamento? Vocês realmente me emocionaram no dia de hoje. Alguém quer mais falar para a gente encerrar? Se ninguém quiser mais falar. Te amo, Cris. Beijo. Eu amo todos vocês. Por algum motivo nós estamos entrelaçados. Por algum motivo vocês estão aqui. Por algum motivo nós precisamos um do outro, porque a minha cura é a sua cura, né? Então, gratidão pelo dia de hoje. Realmente, a cada dia que eu sento aqui, cada dia que eu faço isso, muitas vezes eu não sei como é que eu falo, muitas vezes eu fico pensando no que falar, e quando eu chego aqui as coisas vão tomando formas de um jeito que eu não sei dizer para vocês. Simplesmente acontece, né? Então, realmente, gratidão pelo dia de hoje e obrigado por todos vocês estarem aqui. E um beijo no coração de vocês. E até terça-feira que vem.